unidade da família. É um trabalho que vai depender de nós, no ambiente da nossa família, de estarmos plenamente ativos, em ação, para que a unidade da nossa família ela permaneça. Então depende de todos os membros da família que a unidade venha a se desenvolver, buscando a unidade da família. Muitas famílias cristãs vivem, e nós sabemos disso, vocês sabem disso, vivem distantes do ideal de Deus para as suas vidas, pois não raras vezes nós percebemos discussões, falta de respeito, esfriamento no relacionamento, e o maior problema desse comportamento, além do sofrimento, é o mau testemunho para as outras pessoas, visto que, como cristãos, devemos demonstrar que o Espírito, ou melhor, que o fruto do Espírito reina em nossas vidas. Então eu quero trazer para vocês 3 textos básicos, e à medida que eu for falando, eu vou apontando o texto. Então o primeiro texto e a primeira lição com base nesse tema, buscando a unidade da família, se encontra em Provérbios 27, versículo número 5, tá? Provérbios 27, 5. Eu peço que vocês, podendo, me acompanhem em suas Bíblias. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor, veja como diz o texto, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, nós aprendemos nesse texto que há uma necessidade de viver a vida em unidade da família buscando a sinceridade. Então a primeira lição é buscando a unidade da família através da sinceridade. Uma outra tradução da Bíblia diz assim: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Então, como é que nós podemos desenvolver este primeiro ponto, esta primeira lição aqui, através da sinceridade? A unidade da família só será preservada se houver sinceridade entre os familiares, falando-se olho no olho e sem ter nada escondido. Evitar a conversa franca e sincera para não desagradar o outro contraria os princípios da palavra de Deus. Então é necessário a franqueza, é necessário a repreensão franca. Melhor, o texto vai falar, Provérbios 27, 5, tá? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O fingimento só para agradar alguém não vai sustentar a verdadeira unidade. Precisamos aprender que a unidade só será firmada na família se cada um exercitar a sinceridade através da conversa franca, olho no olho, pois quando estamos em unidade, cobrimos e protegemos a pessoa e não os seus erros. É importante que na família haja este comportamento de transparência, porém, não devemos esquecer que sinceridade não tem nada a ver com grosseria. Cuidado para não misturar as coisas. Sinceridade é a capacidade de nós dialogarmos, falarmos que existe uma situação, mas não precisamos agredir a ninguém, pois a Bíblia nos orienta que devemos suportar uns aos outros e a seguir a verdade em amor. Só assim conseguiremos manter a unidade e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 4, versículo 2 e versículo 15, e não há tempo para eu ler esses versículos agora, mas vocês o têm para consultar. Efésios 4, 2 e 15. Eu quero mencionar que quando estava atendendo alguém, e não faz muito tempo isso, houve um momento em que
acerca de um determinado comportamento dela, e um comportamento esse de uma certa forma que estaria constrangendo-a a falar, mas que ela precisava de falar, Deus deu a graça da pessoa entender que, ao solicitar aquela informação, da minha parte havia o desejo de que ele se abrisse naquela dificuldade. Então, que nós venhamos a levar isso para a nossa família, através da sinceridade, buscando a unidade da família, na primeira lição, através da sinceridade. Nada de coisas escondidas, absolutamente. Vamos compartilhar, vamos dividir, vamos abrir o nosso coração. Primeiro, porque agrada a Deus, e segundo, porque é saúde para a nossa vida. Nós ficamos mais leves quando nós abrimos o nosso coração, nós ficamos mais tranquilos, nós ficamos com uma espécie de uma libertação, porque nós não temos nada para nos preocupar. Olha, você está sabendo disso? Estou sabendo, eu lembro que você me falou, e é isso, mas e aí? Não, eu estou orando por você, para que você consiga vencer isso. Não estou numa posição de condenar você, porque eu não sou melhor do que você, porque eu posso estar não errando naquele ponto que você está errando, mas eu posso estar errando em outro. Então, assim é a vida de todos nós. Uma segunda lição importante nessa meditação nossa, buscando a unidade da família, está registrada em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Eu peço que vocês, se possível, acompanhem. Provérbios 15, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este é o tipo de texto, meus irmãos, que ele precisa de estar presente, se for possível até que nós venhamos a fazer um cartaz, mandar fazer uma faixa e colocar na nossa casa. Eu lembro de uma casa, uma ocasião que eu visitei, aliás, foi em companhia dos irmãos da igreja nossa, lá no passado, né? Nós fizemos uma viagem missionária juntos, os irmãos aqui, e nós entramos numa casa onde, ao entrar na casa, tinha vários papéis, tamanho de uma folha de sulfite, e vários versículos impressos, os versículos que aquela família entendeu como necessário para a educação da vida deles. Então, eles liam um versículo a exemplo desse, então eles mandavam, digitavam, colocavam lá e colocavam na parede. Então a casa estava cheia de versículos bíblicos. Então não tinha como não memorizar as escrituras sagradas, e não tinha como não resolver certos problemas, porque estava muito claro que Deus estava dizendo através do tamanho do versículo, né? Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A próxima lição que nós vamos abordar agora, é a segunda lição, buscando a unidade da família, é através do acordo. Através do acordo. Casamento, família, é acordo. É necessário acordo. Existe lá marido e mulher. Muito bem, depois, digamos que venha um filho, 2 filhos, enfim, não importa, mas partindo do casal. Para se viver juntos, precisa haver acordo. Numa outra tradução, diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Veja que essa outra tradução, ela é mais assim, específica na nossa comunicação. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. A Bíblia nos ensina que para termos a unidade na família, precisamos saber viver em acordo. O que é acordo? Acordo é uma união de coisas que a gente aceita e renuncia. Aceita e renuncia. Nós aceitamos alguma coisa e outras não, porém acordamos que aquilo vai viver daquela forma para que haja paz, para que haja unidade, para que tenha felicidade na família.
A Bíblia nos ensina que para termos unidade na família precisamos saber viver o acordo. Sem o acordo, será impossível caminharmos juntos em unidade. Aliás, há um livro da Bíblia chamado livro de Amós. Não sei quantos aqui já ouviram falar desse livro. Ele está no Velho Testamento. Amós, capítulo 3, versículo 3. É muito conhecido este texto. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. E este versículo termina em forma de interrogação, é uma pergunta. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É necessário, buscando a unidade da família, que seja através do acordo. A falta de acordo, ela é uma brecha para o diabo agir na nossa família, porque ele percebe que aquilo nós não estamos em acordo, e então é ali que ele semeia discussões, contendas, desentendimentos, brigas, discórdias e muitas outras coisas, ao ponto às vezes até da gente, por um descuido, até termos expressões que nós mesmos a reprovamos antes mesmo de pronunciar. O acordo, porém, é uma porta que abrimos para a ação de Deus, pois quando existe a concordância, Deus atende dos céus aquilo que pedimos aqui na terra. Lembram que Mateus 18, 19 vai dizer assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, Mateus 18, 19 vai dar-nos uma ideia de concordância, de entrosamento, algo que a gente compartilha com a outra pessoa e aí juntos nós pedimos a Deus. Por exemplo, quando o casal, depois do namoro, que fica noivo e vai se casar, normalmente entre eles estabelece algumas coisas, eles conversam, e aí como que vai ser? Eu vou fazer mais propaganda aqui no momento de festa, tá? Porque é óbvio que eu não vou falar de outras coisas, né? Então eu vou falar da festa. Então, onde que vai ser a nossa recepção? Como que vai ser, a noiva, então, o meu vestido, como que vai ser o meu vestido e ele? Como que vai ser o meu terno? Não é todas essas coisas? E tudo isso eles fazem de que maneira? Contentes, felizes. E normalmente essas coisas não são baratas. Normalmente não é barato, nada, Tudo tem um precinho aí não tão familiar, Mas o fazemos de que maneira? Com alegria. Nós fazemos com concordância. O noivo quer ver a noiva o mais elegante, o mais bonita possível, porque ela é a noiva, O noivo, a noiva quer ver o noivo de que maneira? O mais elegante possível. Não há concordância? Há concordância. Agora, é só levar essa mesma concordância para a vida toda. É só querer sempre o noivo sorrindo, que daí passa a ser marido, E aí a noiva querer, o noivo querer a noiva, que passa a ser esposa, Ser sempre uma mulher feliz, E aí, por consequência, outros que chegam, Quem vai chegando vai percebendo na família esse ambiente gostoso de unidade. Não deixe que as diferenças de formação, de personalidade, temperamento, etc., atrapalhem a unidade da sua família. Porque nós temos, sim, os nossos temperamentos, mas o nosso temperamento, ele pode, dia após dia, ser submetido à graça de Deus. Então, é só quando você perceber que você está ficando alterado por alguma questão, você fala: olha, não vamos tratar disso agora não, depois a gente conversa, eu vou orar a esse respeito, eu vou me acalmar primeiro, E isso está certo, isso tem funcionado, A gente tem tido uma experiência em casa, constantemente: olha, esse assunto a gente não vai tratar hoje, esse assunto não, esse deixa para outro dia, vamos orar primeiro e vamos mudar, e a gente muda de assunto e pronto, e vamos falar de alguma coisa que é agradável, que traz assim, mais uma harmonia, Porque tem coisa que mudou de assunto, já não tem mais dificuldade, Então, exemplo que uma família está brigando lá por, mas não, pizza, lógico, eu vou sempre
pizza não, pizza não. Ah, então vamos lá. Então hoje vamos pedir o quê? Vamos pedir uma lasanha, né? Para todos. Ah, pronto. Né? Para quem gosta, né? Estou dizendo, né? Então vamos lá. Então vamos comer lasanha. Pronto, acabou a discussão. Um pede pizza e pede a lasanha e todo mundo fica feliz. E outro dia volta para o assunto da pizza, né? Tá bom? Diante de uma dificuldade, busque sempre um acordo através do Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos ensina a renunciar, ceder, perdoar, recomeçar e, acima de tudo, o que Cristo ensina para nós e que Ele mostrou isso indo até as últimas consequências? O amor. Ele nos ensina o amor sacrificando-se. Então, mesmo que você tenha que ser sacrificado em algum momento, busque a unidade da tua família, aceite isso, aceite, convide o Senhor Jesus para dar a direção, convide Ele, através do Espírito Santo, a operar, a manifestar através da tua vida. E por último, a última lição, que é a terceira lição, buscando a unidade da família através do entendimento, que também está relacionado a uma ideia de acordo, mas aqui nós podemos ler de uma outra forma. Provérbios 17:1, bem conhecido também. Melhor, veja que interessante como a palavra ela é assim rica, né, de dar para nós a orientação. Melhor é um bocado seco, olha que coisa, e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contenda. Olha, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contenda. Através do entendimento. Uma outra tradução diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Se você estiver num lugar e ali estiver reinando confusão, dá uma pausa, fala, vamos tirar essas coisas primeiro, porque eu não sei se alguém aqui, você já se alimentou alguma vez na sua vida, estando você nervoso ou irritado? Você percebeu que parece que a gente vai mastigar o alimento, vira uma bola, e o negócio vira uma massa e para na garganta, e porque você está alterado, o teu organismo não está reagindo adequadamente. Aliás, diga-se de passagem que as recomendações, né, dos especialistas é que a gente tenha uma alimentação tranquila, que a gente sente, que a gente, dá aquela, vamos dizer assim, vemos até aquele momento de um relaxamento físico, né? Eu acrescentaria aí, com toda segurança, um relaxamento espiritual. Tanto que o Senhor Jesus nos ensinou que ao partir do pão, Ele deu graças. Ele reconheceu que o pão vem de Deus, né? Então quando você faz isso também, então olha, Senhor, obrigado. Quando você começa a orar, Senhor, obrigado, e dá aquela calma, né? Talvez o alimento ali não seja aquele alimento que a gente até gostaria de ter, né? Talvez a gente desejasse um outro, mas com a presença de Deus, né? Através do entendimento, ele é diferente. Toda família está sujeita a enfrentar situações de desentendimento, mas os desentendimentos, né, devem ser resolvidas o mais rápido possível. Muitas famílias sofrem hoje porque não quiseram chegar a um entendimento no passado. É interessante que coisas que não são resolvidas e que não são resolvidas de uma maneira pacífica e a gente acumula, é o número 1, depois passa a ser o número 2, depois passa a ser o número 3. Este acúmulo, ele não é saudável para a nossa história de vida. Por quê? Porque em dado momento, lá na frente, aquilo virá num momento de irritação, de nervoso. Alguém vai falar, mas tal dia, em tal ano, tem gente que lembra até a hora, sabe? E traz aquilo, e aí a coisa perde toda a alegria do relacionamento. Deus não aceita a oferta daqueles que não buscam entendimento. As mágoas e ofensas não se apagam com o tempo, pelo contrário, perpetuam a dor e o sofrimento. Meus irmãos, é interessante que conforme nós vamos vivendo
e nos relacionando com as pessoas e vamos lidando, né, com uma variedade de pessoas. Como nós vamos sendo educados? Como nós vamos aprendendo, né? Quando algumas pessoas vão falar, né? Hoje, ao atender aquela pessoa que eu fiz menção, eu, mesmo tendo ali a mãe, mesmo tendo a irmã, eu pude, pela graça de Deus, eu tenho certeza que não é de mim isso, tá? Eu tenho certeza que é de Deus. Eu pude calmamente perguntar para ele assim: o que tem atrás desse desejo teu? Por que você sai de um trabalho numa sexta-feira à tarde e você, ao invés de ir para a tua casa, onde você tem um ambiente de família gostoso, por que você vai para um outro lugar e lá você mergulha? O que está dentro? O que está trazendo isso? O que você está buscando que não precisaria de buscar? Então, às vezes, as questões é um passado, coisas que a gente já devia ter sepultado isso, sabe? A Bíblia vai nos ensinar que em Cristo nós somos novas criaturas. E a Bíblia vai nos ensinar em Romanos 8:1 que em Cristo Jesus não há condenação. É em Cristo Jesus. Mas é preciso que eu reconheça em Cristo Jesus. Eu diga: Senhor, muda a minha vida, né? Jesus ensinou que devemos resolver toda a situação pendente antes de buscarmos a sua presença para adorá-lo. Esse texto aqui, muitas vezes a gente não é muito, vamos dizer, não é muito simpático com ele, né? Mas ele existe e precisa ser aprendido. Mateus 5, 23 a 24, a tradução que eu trouxe diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, lembrou? Deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Veja da importância da unidade. Não dá para a gente viver deixando marcas de desentendimento. Nós não podemos, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, a nossa casa, principalmente, nós estamos falando da família, né? Então, nós temos que ali na família buscar o entendimento, buscar a sintonia, buscar ali, vamos dizer, costurar as coisas ali para que fiquemos todos juntinhos. Não será a falta de entendimento que demonstrará a existência da unidade na família, mas a sabedoria de sabermos conversar e esclarecer toda e qualquer situação contrária à unidade. Tratar das coisas, não tem que ter medo de tratar, é preciso tratar. Quando eu estava conversando com a pessoa hoje, eu falei: olha, fique tranquilo, você está no lugar onde você pode ser você. E ele falou algo que ele ainda não tinha falado nem para a mãe e nem para a irmã. E na frente delas ele falou o que estava guardado. Eu falei: olha que bacana, você, ao falar isso, você mesmo já está encontrando uma cura, você já está soltando uma coisa para fora. Isso é importante. Muitas vezes a gente está, irmãos, vivendo engasgado com alguma coisa na família e a gente precisa dizer: olha, né? Eu brinco por aí, né? Quando eu falo com alguém que eu não sou muito simpático ao alho, né? Na comida, né? Alguém fala: nossa, o senhor não gosta de alho na comida? Eu falo: então, eu não gosto, mas eu como. Eu não gosto, mas eu suporto e não brigo por causa de alho. Então, se um dia eu estiver na companhia de alguém, e um de vocês fizer com alho, pode ficar sossegado que eu serei grato da mesma forma. Eu vou passar um apuro, porque, né, vocês entendem, né? Mas já existe uma predisposição aqui dentro para suportar, denunciar e entender que o outro gosta e o caso é comigo, não é com o outro, é comigo, né? Então, é a minha luta, né? Eu preciso de ir caminhando. Nunca deixe o tempo resolver aquilo que você pode e deve fazer. Converse, peça e libere o perdão para aquela situação. Diga para ela: olha, resolvido, pronto, não vamos mais nos preocupar com isso, não, né? Isso vai ser importante para a tua vida
para a sua família e para aqueles que convivem com você. Buscando a unidade da família. Primeira lição, através da sinceridade. Segunda lição, através do acordo. Terceira lição, através do entendimento. E por último, a conclusão, a Bíblia ensina que é tolice respondermos antes de ouvir, e que quando fazemos isso passamos por vergonha. Vocês já viram, no ambiente da família, algo acontecer assim? O marido falando algo com a esposa e perguntando algo, até cobrando, uma força de expressão aqui, não cobrando, mas dizendo: olha, eu não falei para você quando eu saí para trabalhar que eu queria jantar mais cedo hoje e tal, porque eu tenho um compromisso, né? E ele está falando isso para ela fala: mas você não falou isso comigo. Você deve ter pensado. Às vezes nós pensamos alto, tão alto que só a gente ouve, mas o outro não ouve, porque não houve comunicação. E o texto vai falar assim, Provérbios 18:13: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Provérbios 18:13: quem responde antes de ouvir, a melhor coisa, ouvir primeiro. Deixa a pessoa falar o que aconteceu. Sabe criança, né? Nós temos aqui algumas crianças, né? Está correndo ali e tal. Pare a criança e fale: o que você está fazendo? Pergunte para a criança, né? Tem alguma criança que está me ouvindo? Tem, né? Então o que ela está fazendo? Vamos procurar saber primeiro. Mas agora, já chamar a atenção da criança sem primeiro saber, não é bom. Na unidade da família é a mesma coisa. Então vamos procurar saber o que está acontecendo com o outro. Se você quer a unidade da sua família, aprenda a ouvir. Seja sincero ao falar. Busque o acordo e o entendimento. Que Deus os abençoe. Amém.